Olá pessoal, existe um ditado filosófico que vem ser muito também concernente com a teologia. Ele diz: o dia de amanhã só pertence a Deus. Faz sentido. Agora, e o dia de ontem? Também pertence a Deus, né? Porque se a gente entender que às vezes tem gente que para certas pessoas o dia de amanhã é o dia de ontem e o dia de ontem é o dia de amanhã, tal pessoa não sabe nem o que vai acontecer no amanhã dela e nem no ontem dela, meio que de forma do parâmetro correto, ela está perdida no tempo. Porque não sabe o que eu fiz ontem. E quando eu chego amanhã é ontem e ela não sabe o que eu fiz no presente, que é o futuro do ontem dela, que é o depois de amanhã, tá? Não é tão difícil, mas não buga não, tá? Porque assim, eu vivo dizendo, né, da Babilônia. A Babilônia, ela vem de iguarias. Aquilo, imagina o seguinte. Imagina que você vai lá e come um manjar. Aí no dia seguinte você pensa, poxa, será que era um manjar ou era um açaí? Era merda. No que essa propriedade transtemporal remete ao fato de que Deus tem o poder de viajar no tempo. Obviamente que violar a causalidade é impossível. Não faz sentido. Não há um ser racional que tenha achado que é possível violar a causalidade. Traduzindo, mudar o passado é impossível. No entanto, os seres que tentam fazer algo parecido, eles são realmente demoníacos. O crime demoníaco que remete a tentar mudar o passado significa o quê? Ou ele quer matar toda a realidade anterior da qual ele veio, quando vai para o passado e faz os cortes de realidade, ainda por cima estaria, se manteve a realidade anterior da qual ele veio, ele estaria multiplicando a realidade em 2. Em 3, em 4, enfim, isso seria crime de responsabilidade, né? Porque aí que a gente vai entrar nessa história, né, da Dilma Satanás. O crime de responsabilidade dela é pior do que a tentativa de genocídio do Bolsonaro. Porque é melhor matar os demônios do que multiplicar eles. Porque, fato, Lúcifer, quando estava após um tempo dado, um intervalo de tempo X, estava lá na plataforma, né, das luciferianas. Mas ela tinha, olha, passou umas coisas antes, que foram depois, enfim, ela tinha uma Horcrux na mão. Era uma varinha mágica de Harry Potter, enfim. Quem que está envolvido nessa história? Olha, a gente sabe muito bem que aquela Horcrux era uma manifestação não corpórea da Adventista. Ela estava aprisionada naquilo. Quando ela tinha aquele poder meio que sem livre-arbítrio, aprisionada naquela varinha mágica, é porque ela tinha passado por uma ocasião em que ela própria havia bipartido o Satanás. Satanás foi bipartido entre Satanás e Beelzebub. Aí, o Beelzebub, que vai para a Sete Pele. E quando ele vai para a Sete Pele, ele biparte a Sete Pele em 2, vira Sete Pele e a Adventista. Ó o moio. Aí não é não Beelzebub, aí o Satanás vai lá. Eu não sei que a fita que aconteceu. A Adventista vira uma Horcrux, uma varinha mágica. Satanás vende, não, ele empresta, que eu fiquei sabendo,
para serpente fundida com as 7 peles. Sei lá qual é o tempo dela. Aconteceu um pior crime de corrupção da história da humanidade. No que aconteceu, o Satanás falou, dá aqui essa varinha mágica de volta, ela não é tua, né? Falou pra serpente. Ele vendeu ela pra Lúcifer. Enfim, Satanás é a Dilma. Ela tem culpa de crime de responsabilidade, porque multiplicou um monte de demônios. Não dava pra ser só uma ou duas, quer dizer, não dava pra ser só 11. Aliás, já tinha bipartido e era 2-14, viu? Já tava bom. Mas aí a Dilma faz o quê? Crime de responsabilidade. Ela entrega a varinha mágica, que é a manifestação não corpórea da Adventista, pra Lúcifer. Quem? A Gleice Hoffmann. Aí ela começa a repartir todo mundo lá, filho, voluntariamente, filho. Ou seja, o crime de responsabilidade foi esse. Era melhor matar os demônios, filho. Aliás, foda, porque o Bolsonaro, filho, é um grande estrategista. Porque, na verdade, o Bolsonaro não criou o coronavírus. O Bolsonaro criou a fake news do Covid-19. Não existe essa porra. Ninguém morreu de Covid-19, filho. Não tem ninguém. Esse primeiro, demônio não morre, caralho. E ser humano mesmo não morreu, tá? Eu tô aqui, sobrevivente. Aí você vê, irmão, só recapitulando, esses crimes demoníacos aí, filho. Tá? Tchau. Aí, a próxima questão seria tratar de... Porque estávamos falando no vídeo anterior da viagem no tempo. Aí você vê o molho que deu, tá? Aí vem o arminianista e o calvinista. A verdade é que deve ser um pensador só que tá fazendo uma dialética lá. Um defende que existe o livre-arbítrio e o outro fala, não, não é livre-arbítrio, porque nós somos predestinados. Aí o imbecil fala, não, não dá pra ser predestinado e ter o livre-arbítrio ao mesmo tempo. Vocês são um imbecil, mano, ninguém... Olha, filho, não sei. Não sei se vocês se vocês continuarem com isso, mano. Primeiro, à primeira vista, isso parece que vocês são só uns demônios coitados. Que tá querendo pleitear a Deus e falar, ó, Senhor, eu não tive o livre-arbítrio. Mas isso é muita petulância, filho. Claro que tiveram livre-arbítrio. É que vocês não sabiam o final. Não sabiam a predestinação infernal de vocês. Ah, por que não sabiam? Vocês não são Deus. Ah, mas vocês tentaram. E não conseguiram. Se fuderam arminianistas e calvinistas, seus imbecis. Tá? Por que vocês tentaram ser Deus e não conseguiram? Tentaram, né? Ah, por que não conseguiram? Porque vocês não são. Agora, Deus, que sabe de tudo, porque tá na Bíblia que ele sabe de tudo, ele é onisciente, tá lá, inclusive, em Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, prólogo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava com Deus no início e por meio dela tudo foi feito e nada do que foi feito sem ela foi feito. Ou seja, a questão é, palavra, Deus sabia de tudo, era onisciente, existia a palavra antes da criação, Deus já sabia até o Apocalipse, porque realmente, se nós chegamos aqui no Apocalipse, e ainda faltam alguns dias, ou sei lá quanto tempo, alguns meses, eu sei lá também, mesmo assim, já está lá no Apocalipse o que já vai acontecer depois. Ou seja, desde antes da criação, Deus já sabia o que vai acontecer depois daqui, filho. É a palavra. Ela é o plano que Deus fez primeiro para fazer a criação. E isso é o determinismo, porque ele determinou. Mas todo mundo teve livre-arbítrio, né, meu? Tanto é, o calvinistas e arminianistas. Deus determinou que vocês tivessem o livre-arbítrio. E, subsequentemente, vocês tiveram total livre-arbítrio para fazer o que Deus determinou. Mas Deus não mandou vocês fazerem essa merda, seus demônios. Não cola, filho. Quando alguém vê um imbecil falando que não teve livre-arbítrio, é demônio. Quem que vai pleitear essa causa? Que só demônio pleiteia a causa de que não tem livre-arbítrio, irmão. Ainda vem as psiquiatras, mais doente mental ainda, falam,
não existe livre-arbítrio. Aí eu falo, porra, o Morty, por que não tem livre-arbítrio? Porque as sinapses do cérebro fazem com que todo o raciocínio, o pensamento, velho, ele, por redes neurais, ele é indeterminístico. Ela não sabe nem falar, mas seria isso que ela tá querendo dizer. Ora, se os pensamentos são indeterminísticos, filho, o que é o raciocínio, sua imbecil? Quer dizer que não existe raciocínio, então, sua doente mental psiquiatra, filha da puta. Porque se na hora que você fala que você não tem o livre-arbítrio pra pensar, você é uma louca. Você merece o mesmo julgo. Você merece ser amarrada numa psiquiatria, numa clínica. Sua filha da puta. Como que não existe livre-arbítrio? Como que... Porra! Como? O princípio de um raciocínio é que você tem... Primeiro, vamos começar. O que é o livre-arbítrio? Ora, é a minha liberdade de arbitrar. O quê? Entre uma opção, outra, ou enfim, quantas forem. Eu tenho a liberdade de arbitrar. O que significa a palavra arbitrar? Significa que, por exemplo, um árbitro de futebol. O árbitro de futebol não viu tudo que aconteceu, mas ele tá lá como uma autoridade que ele vai falar, porra, saiu a bola, ou não saiu, acabou, a palavra dele valeu. Porque se fosse realmente o tira-teima ou aqueles computadores, aquelas coisas de computador, não seria nenhum árbitro, seria um juiz. Só que o árbitro, ele faz o que quer. Vocês tiveram o livre-arbítrio, vocês tiveram a liberdade de fazer o que quiserem. Só que, de repente, vocês não sabiam, a bola saiu, ou a linha tava ali, ou teve impedimento. Foda-se! Porque vocês não são Deus. Vocês tiveram o livre-arbítrio e fizeram merda. Todas as pessoas que fizeram só merda na vida, agradeçam ao livre-arbítrio que Deus lhes deu. Tá? Porque não tem outra, filho. Esses demônios, vocês vão pro inferno. Porque aí, voltando, se eu tenho livre-arbítrio, o que acontece com ele? Eu posso arbitrar. Mas eu não sei o futuro. Se eu vou por um caminho ali ou um caminho ali, eu não sei o final, né? Não, eu sei. Eu vou no caminho do céu. O caminho do inferno, não. Eu não sou satanista igual vocês, seus imbecis. Mas eu também não sabia o futuro. Eu não sabia a presciência. Eu sabia a profecia. Consequentemente, se eu posso arbitrar livremente, o que acontece com o raciocínio? O raciocínio é usar a lógica para concluir algo. Ora, eu posso concluir algo pela lógica, então é verdade, porque a lógica é verdade e a ilógica é a inverdade. Porém, o meu critério de lógica, ele poderia não ser lógico, ele poderia estar errado, mas eu tenho um critério meu. Aliás, o meu critério é perfeito. O meu critério de lógica é perfeito porque eu abrangi todos os axiomas do universo. Quais são finitos a lista de axiomas, tá? A lista de axiomas do universo são finitas. Elas vão como? Axiomas são da matemática? Joia. Mas a matemática inicia onde? Na lógica. Existem 3 axiomas da lógica. Todos os axiomas da matemática pontual e um axioma da matemática despontual que se chama o axioma do infinito. A partir do o axioma do infinito não é tão simples. Ele precisou de uma demonstração grande. Ele é grande para escrever. Ele tá lá no livro, tá? Tentaram sabotar o livro. Que bom! Vocês sabotaram o livro não atual, o não atualizado, e eu fiz o atualizado. Mas vocês sabiam o atualizado. Agora vocês olharam o desatualizado e falaram que burro. E cancelaram ele. Joia, porque eu fiz o atualizado, idiotas, demônio do caralho. Misa. Aí eu falo que, não, ele reconheceu. Ele provou a existência de Deus no livro dele. O meu livro, olha, gente, não é uma epifania quase. Porque eles já sabem. Seria o fato de eu comprovar por um postulado lógico a existência de Deus. Postulado regido pela lógica. Enfim, estamos falando o seguinte. O que seria o raciocínio? Olha, filho, de repente o raciocínio, pô, não é muita coisa não. Mas o meu, enfim, se você abranger todos os axiomas, você tem a lógica, você sabe a verdade. Enfim, ô psiquiatra, se você fala que você não teve o livre-arbítrio, você teve. Se você fala que você não teve livre-arbítrio, você não raciocinou. Você tem que ser, sabe que, olha, gente louca tem que ir pro inferno, filho.
Sabe por quê? Porque você é idiota, filho. Você tá moscando, sua demônia. Se você não teve o livre-arbítrio, então você é louca, filho. Você vai pro inferno do mesmo jeito, porque é a tua palavra contra a minha. Se você teve. Se você falar que não raciocinou, filho, porque se você fala que não tem... Se você não tivesse livre-arbítrio, você não chegaria a raciocinar. Lugar de louca, filho. Você merece o mesmo julgo. Você vai pra internação, então. Você vai ver que é gostoso a internação, sua puta. E eu falo mais. Ridículo falar que não teve livre-arbítrio. Porque a psiquiatria, filho, ela começa onde, filho? Na ideia narcisista. É, narciso. Aí vem a psique. Psique é outra coisa grega. Primeiro, filho, não existe mitologia grega na Bíblia. Porque a narcisista na Bíblia se chama serpente demônio. A serpente demônio. Tá, e aí ela é narcisista, ela começa a inventar uma psique, que é uma deusa chamada Psique. Aquela questão de Psique é porque, na verdade, eles iniciaram de um tempo que eles sabiam realmente que tinha espírito. Aí eles falam que é uma coisa transcendental, tá? Metafísica. Oh, pô, a metafísica, ela basta você usar a lógica. Aí você deduz tudo. Você consegue comprovar as coisas na metafísica. Porque se você consegue assimilar todos os axiomas, a lista dos finitos axiomas do universo, e você abrange ele no seu experimento mental, e você, a partir daí, você consegue propor um exemplo, um experimento mental, mas um exemplo em que as propriedades do exemplo estejam estritamente respeitando as regras universais, porque na verdade só consegue atingir, contemplar as regras universais se você tiver o conjunto de todos os axiomas, ou seja, a lógica, enfim, o experimento mental prova, tá? Por isso que a metafísica também é uma prova empírica. Não sejam imbecis. Por que é empírica e não é empírica? O empirismo quer dizer, se eu chutar uma bola e vejo a velocidade, mas se eu calculei na cabeça, mano, é empírico. Porque o cálculo existe de verdade, né? Porque a questão de o cálculo existir de verdade, mano, já é empírico, seus idiotas. Ah, mas não é. Enfim, por que não é se a matemática prova? Se eu abrangir todos os axiomas, a lógica prova muito mais do que um experimento físico. Sabe por quê? Porque se eu tenho como que é o rigor do método científico na física? O rigor do método científico é o quê? Faça-se um experimento físico, você coleta os dados das medições, você usa uma série de fórmulas no sentido de achar as médias ponderadas, aquilo chama teste Z, desvio padrão. No final, o que acontece? Você acha um dado lá, por exemplo, você acha um número, né? Uma grandeza numérica lá, e que ainda você tem que acrescentar a incerteza, que seria um valor muito menor, né? Mas você coloca um mais ou menos lá, porque a incerteza você não sabe se é mais ou menos, e é uma média, e você acha o dado, né? Os dados do experimento físico. Só que, aí que eu falo pra vocês, se você consegue usar um método científico, joia, você provou. Mas, pera aí, como que você usou esse método científico? Você usou outro método científico. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você calcula, por exemplo, uma velocidade daqui e ali. Primeiro que você tem que calcular, sabe o quê? A distância. Como que você calculou a distância? Uma medição, uma régua, uma fita métrica, né? Só que essa fita métrica foi feita como? Pois é, isso é uma analogia mesmo. Mas entendam, você que vai calcular a velocidade como? Você usou também uma fita métrica. Ou seja, essa fita métrica só pode ser produzida por outro método científico. Você comprovou o anterior para fazer o outro? Ah, mas a régua está errada. Não, a régua não é que a régua está errada. Como que você comprova se o espaço não está curvado? Fudeu? Como que você comprova que para você medir alguma coisa, você avaliou
todos os infinitos, não, todos os finitos axiomas do universo. Por quê? Porque se você avaliar o fundamental do universo, a base fundamental, você vai ver que, na verdade, tudo é possível, a onipotência é possível. Por quê? Porque se eu falo que o espaço pode estar curvado e uma régua de 30 centímetros pode ser 1 quilômetro ou vice-versa, eu posso falar que isso é perfeitamente possível pela onipotência porque vocês ainda não avaliaram o quê? O último axioma que existe, o axioma do infinito. Que na escala, na hierarquia na base da lógica existem 3 axiomas da lógica. Todos os axiomas da matemática, que na verdade são muito simplórios. Aquilo se você ficar delimitando, parece besteira. Pra quê? É lógico. Sabe, os axiomas são coisas tão lógicas que se você ficar fazendo uma lista deles, você vai pensar, pra que eu tô vendo isso? Eu sei. Pra que escrever? Pra que formalizar esse axioma? Só que, pra quê? Porque na verdade o axioma do infinito, ele tem uma demonstração, ele é mais difícil de demonstrar. Enfim, mas são uma lista finita de axiomas. Quando eu falo isso para vocês, eu falo que o método científico não pode ser comprovado se você usou um outro método científico anterior para medições, sendo que o método científico anterior não teve um fundamento, ou seja, nada foi um método científico. Tá? Eu tentei explicar isso pra Selene Dragão. Ela começou a falar, esse cara vai destruir o Instituto de Física mesmo, porque essa porra é uma bosta. E eu prometi, eu falei, eu vou destruir esse Instituto de Física com uma picareta, igual aquela marretinha a pontuda de pedreiro. E não, a gente vai postar a corrida. Vamos ver peguem suas armas, peguem seus recursos, vamos ver quem destrói mais rápido esse Instituto de Física. E eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas aí é foda. Não, tá foda, porque eu já... Tá, aí eu tava falando o quê? Não, recapitulando. Aí eu cheguei, por quê? Ah, tá, eu tô falando da lógica pra pensar. Porque assim, o psiquiatra, então quer dizer que se você não tem livre-arbítrio, você nem raciocina, tá? Tá, internação pra você, agora. E aí eu falo mais, recapitulando, eu tava falando o quê? Cognição. Aí eu falei o quê? Tá. Eu tava falando, é lógico que não dá pra violar a causalidade. Tipo, demônio não era louco não, mas vai virar, tá? Porque sim, eu tive que elaborar na cognição uma estrutura. O sistema cognitivo, ele pode assumir, sabe o que? Um encosto mesmo. A verdade é que se você colocar um transtorno lá, é tudo espiritual, gente. Aceitem. Porque já sabe, eu tô falando. Vieram com essa história de psique, aí depois vem o quê? Psiquiatria. Não, psicologia, psicanálise. Porque destruíram a psicanálise. Porque na hora que a psicanálise vai falar, olha gente, tudo bem, você pode meter remédio no cara, mas tem que ouvir o que ele fala, o que ele tem pra falar. Porque aí foi o que o Freud disse. Na psicanálise tem que ter uma distinção entre a psicologia e a psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria vai falar, o corpo dele tá ruim pra caralho, tem que pôr remédio. De repente a puta da psiquiatra vai fingir que o exame de sangue comprova uma fisiologia pra falar que tem que ser a quantidade da dosagem. Só que como que ela sabe se é um transtorno ou um trauma? Tem que vir a psicanálise. A psicanálise vai diferenciar e a psicóloga vai ouvir minha história. Mas... não estava funcionando essa história. Por isso destruíram a psicanálise, porque ninguém queria me ouvir. Porque é muito mais fácil destruir as pessoas falando que ela é louco. Porque aí fala, não vamos ouvir esse filho da puta. Aí ele vai fazer o quê? Aí destrói tudo. Porque se você julga alguém como louco, é o julgo mais covarde que existe. Porque nada do que o taxado de louco fale pode ser usado para defesa dele. Quebrou a justiça. Tá vendo? Só que eu sei os passos que estão indo por aí. Aí que tá. Só que recapitulando, vai chegar uma hora que a psiquiatria vai mostrar a cara dela. Eles vão falar, é espírito. Antes estão falando... Eu vi uma postagem imbecil lá. Olha, gente, nem tudo é o demônio. Alguns cristãos sofrem de doença mental.
Olha a ideia. E ela não, é tudo demônio ali, filho. Doença mental existe, mas é espiritual. Recapitulando, quando eu falei de... Ah, tá, né, Selene Dragão? Porque você vai ficar irracional. Eu prometo. Olha, eu vou falar o seguinte. Eu elaborei... Eu que formulo a estrutura da natureza de uma cognição. Quando eu falei... tem que... Enfim, voltando aqui que acabou a memória do celular. Tive que jogar algumas coisas fora. Sim, porque o celular, ele tem infinita capacidade de memória, mas o espírito tem infinita capacidade de memória. Senão, as pessoas já não seriam as mesmas depois de um tempo, elas teriam que reciclar a estrutura do armazenamento das memórias. Mas o espírito é pleno, o meu é. Voltando, eu vou pular aquela parte que eu tava falando, né? Porque faz parte do quê? Que eu vou entregar um resgate, mas eu fiz uma exigência. Acabou. Vamos lá. Se eu falar pra vocês o seguinte, mano. Aí eu tava falando, eu lembrei. Então eu tava falando da viagem no tempo. Sim, violar a causalidade é impossível, tá? Não pervertam isso. Instituto de Física. Mesmo porque o teletransporte quântico é satanismo. Sabe por que o teletransporte quântico é satanismo? Porque eu tava falando com a Selene Dragão, ela invadiu minha casa mesmo. Ela veio aqui. Tá, e ela deu uma ideia assim, filho. Eu falei, não, mas é absurdo esse teletransporte quântico. Porque é muito mais... É pleno, além de mais fácil, é pleno usar um portal dimensional. Ou portal dimensional transtemporal. E não é exatamente um buraco de minhoca. Primeiro porque realmente o espaço-tempo, mano, tá aniquilado. É outra imbecilidade. É o princípio da parcimônia, conforme a identidade matemática implica em que existe para um resultado só dois cálculos diferentes, mas que a gente tem que entender que existe realmente um fundamento único que afunila para ele. Ele é uma raiz que vai e bifurca e volta. Ou seja, eu tenho duas maneiras de resolver esse problema. Eu prefiro o espaço pleno, que é o espaço primordial, do que inventar essa porra desse espaço-tempo que nem dá certo. Na medida de que todo espaço-tempo... A gravitação, cara... Tem a gravidade, né? Aí o que acontece a gravidade? Falavam que... Bom, ela vai funcionar... Todas as explicações para os campos são exatamente a explicação do éter. Por mais que todo mundo ridiculizou o éter. E eu ridiculizo tudo. O éter é ridículo. O espaço-tempo é como se o tecido do espaço-tempo fosse um fluido de granulação infinitesimal. Enfim, isso não vai funcionar. Inclusive, porque se você tem um campo, você precisaria de um mediador dos campos. E um mediador do mediador dos campos. E um mediador dos campos. Não dá certo. Mas se é infinitesimal. Se fuder, filho. Já não quero. Vieram com aquela porra daquela gravitação quântica. É ridículo. Porque aí fala que existe um graviton. Ô, irmão, quer dizer que você tem, por exemplo... vamos dar um exemplo. Tem a Lua ali e a Terra ali. Primeiro que a Terra é plana. Mas tudo bem, vamos supor uma hipótese. A Terra é esférica aqui e a Lua ali. Você quer dizer pra mim que o campo gravitacional, a interação gravitacional é a gravitação quântica? Porque, sendo assim, você está falando que existe uma propagação daqueles gravitons, uma partícula imbecil? Porque se uma partícula vai daqui para a Lua e a da Lua vai daqui para cá, vai atrair? Não, cara. Não é assim. Se você entende, não funciona. Porque outra, o graviton, que não é infinitesimal, ele seria uma partícula quântica. Ele sendo um mediador de... Ele é o campo. Não, ele é um mediador de campos? Mas cadê o mediador do mediador de campos? Porque o mediador do mediador do mediador de campos? Porque é impossível. Vamos supor lá, tá lá do lado direito do campo de futebol o Romário. Tá lá do outro lado esquerdo lá o Pelé ressuscitado. Os dois chutam a bola, um no outro. A bola vai e bate.
Você quer dizer que quando a bola bate, ela é capaz de atrair, de fazer, se abraçar e atrair o Romário e o Pelé? Cadê o mediador de campos? Aí que tem que ter, não é um árbitro mais, é um juiz de futebol, tá? Não funciona, filho. Aí quer que eu despiroque mais nessas merda? Aí, não, o Stephen Hawking é o Selene Dragão. Ele vem falar que... Ah, não, gente. Não, primeiro, aí vem o Einstein, que tava naquela burrice também. Porque, primeiro, vamos lá, o espaço-tempo é um éter de fluido, granulação infinitesimal, que na verdade o Einstein, ele estava propondo exatamente uma viagem no tempo real. Ele não estava falando o contrário. Porque parece, a física começa a falar que pelo recurso da relatividade geral conforme o espaço-tempo, significaria que quando você viajasse, né, para o futuro, né, uma velocidade próxima à velocidade da luz, não significa que você está viajando para o futuro. Significa exatamente que você está na mesma velocidade temporal, só que você fica mais lento. Como se o seu metabolismo diminuísse, metabolismo até da atividade subatômica e tal. Por isso que teriam dois irmãos gêmeos, o que vai mais rápido, mais próximo à velocidade da luz, ele chega lá mais jovem. Mas não é que ele viajou para o futuro, é que ele ficou mais lento, ficou lesado. Enfim, o Einstein não quis dizer isso, mas aí falaram. Aí o que acontece? Se você pensa que o espaço-tempo é um éter de tecido de espaço-tempo, que é um fluido, granulação infinitesimal. A gravitação quântica é um éter de fluido, um fluido com partículas quânticas, que não são infinitesimais, são maiores, são quânticas. Aí você vai falar o quê? O que veio depois? O imbecil do Stephen Hawking. Mas ele olha como tá intrincada essa porra. O Einstein e o imbecil do Stephen Hawking estão ao mesmo tempo. Lógico, o Einstein vem falar, porra, o Einstein falou assim, o maior erro da minha vida foi ter falado porra, ele falou da expansão cósmica, né? Sim, algum imbecil pegou um telescópio idiota, aquele Hubble, né? Hubble, bem imbecil mesmo. Aí o idiota falou, olha, aquela galáxia ali tá vermelha e aquela tá azul. E o que quer dizer? Aí ele fez uma conta. Ele contou quantas galáxias vermelhas e quantas galáxias azuis. Aí ele fala o quê? Olha, tem mais galáxia vermelha. Ou seja, a porra do bagulho tá expandindo. Aí o Einstein, aquele gênio, ele falou, porra, o maior erro da minha vida foi falar que existe uma expansão cósmica mesmo. Ele falou. Mas aí ele morreu, foi enterrado, sepultado num cemitério judaico, tomara também, porque senão ele vai estar no inferno já. Aí o que acontece? Veio a ciência e falou, não, Einstein, o maior erro da sua vida era um acerto, porque o Stephen Hawking pegou a porra do telescópio, né, aquela bosta, e falou que tem a porra da constante cosmológica, por causa da porra da merda da expansão cósmica. Aonde que eu quero chegar? Se não pausar esse vídeo. Aí, mano, você ainda vê que, por exemplo, aí, porra, aí que tá. Aí o imbecil do Steve fala, gente, não tem o que fazer. Que se não existe essa porra, eu vou falar assim, ó, existe a massa escura, matéria escura. Por que a matéria escura é assim? Porque ao invés de ser a gravidade que atrai, a massa escura repele. Mas ela fica... é uma gelatina em volta das galáxias, né? É uma gelatina preta e intransparente, porque não dá pra ver. Mas, aí o que acontece? As galáxias, ao invés de se atrair, elas se repelem. É por isso que o Big Bang existe. Stephen Hawking. Olha, Stephen Hawking, eles fizeram, sabe o que, no Instituto de Física da USP? Uma rampa para cadeirante, pensando em você,
tá ligado? Tá. Eu vou quebrar tuas duas pernas. Eu vou inventar a arma cognitiva e espiritual pra você ter a esclerose antropomórfica múltipla. Pra você usufruir da merda que você fez no Instituto de Física da USP. Sua puta. E vai por aí, filho. Aí, o que é gravitação nessa porra? Mano, só existe uma. Aí, o que eu concluo? Não existe uma explicação para os campos, ou seja o campo gravitacional ou o campo elétrico / magnético, que tá ali intrínseco, existem. Basicamente, os campos que existem, gravitacional, elétrico, magnético e também os campos de telecinésia. Existe. Seria uma... telecinésia. Enfim, o que são esses campos? Não existe nenhuma explicação para qualquer um desses campos que não seja uma explicação que tenha que abrangir um recurso sobrenatural. Nesta natureza, nenhum campo é possível. Por quê? Primeiro, vamos começar com o espaço-tempo. O espaço é tridimensional. Se você fala que espaço-tempo é o tridimensional e você você acrescenta no R3 um R4 que seja uma dimensão a mais, que seja exatamente uma coordenada a mais num eixo cartesiano quadridimensional, tal como uma quarta componente de um gráfico, isso não é natural. Nada nessa natureza vai assumir o quadridimensional. Ah, mas no sobrenatural dá até para enxergar em 4 dimensões. É perfeitamente possível. Eu sei como faz. Enfim, aí que eu falo, onde eu tava, né? Recapitulando. Ah, professor, você tava falando que a Selene Dragão é uma puta. Tá, mas deixa quieto. Aí eu falo, eu não toco em puta, não. Aí eu falo o quê? Mano, aí você vê o quê? Sinceramente, mano. Aí que eu falo o quê? Tamo onde, pô? Instituto de Física. Ah, mano, pra não gastar muito... Mas vai. Só que eu falo o quê? Enfim... Eu comecei tentando falar uma coisa e tô 12 minutos falando outra. Eu ia falar o quê? Tava falando do... Ah, tá. Gravitação. Sobrenatural. Tá, pera. Enfim, gente. Lembrei. O que eu ia explicar? Que Deus é absoluto. Tem o poder de viajar no tempo. Ele tem a responsabilidade de não cometer um crime de responsabilidade, multiplicando várias dimensões, vários mundos. Ele tem total noção de que mudar o passado é impossível. Se ele destruísse o passado, seria um genocídio. Deus foi formado para ser responsável, ainda na idade de Jesus Cristo. Só que aí eu falo, existiu o portento de Lúcifer e Dragão. Lúcifer, Selene e Dragão. Eu tava investigando isso, foi há 2 dias atrás, 2 ou 1 dia atrás. Eu sei o que aconteceu. O portento de Lúcifer e Selene e Dragão, tá, Sol e Lua, boa. Solzinho e a Lua. Tudo faz sentido. Mas aí eu falo a desgraça tá aí no cefisma. Só que eu falo o quê? Olha aí. Elas não sabiam direito que era a viagem no tempo. Tá, Lúcifer sabia da magnificência. Quando o Selene Dragão soube que eu tinha dado a ela, cedido a ela a concessão de portais dimensionais transtemporais, ela não entendeu o que significa transtemporal. Ou seja, ela fez um portal. E ela fazia portais, mas ela não viajava no tempo. Basicamente, transtemporal é viajar no tempo. Mas aí ela para em 2018, sabe-se lá como também. Porque na verdade eu soube. Mas aí, o que acontece? Primeiro, a Selene Dragão também, ela não entendia direito. Ela não entendia... Porque, primeiro, ela sabia o que era magnificência. Mas o recurso dos portais dimensionais transtemporais era para fazer magnificência.
Porque para fazer a magnificência não precisa viajar no tempo, precisa apenas ser potencialmente capaz de transmitir uma informação do futuro para o passado. Ou seja, nem precisa viajar no tempo, só a informação precisa viajar no tempo. Acontece que ela não entendeu nada. Inclusive, nesse meio tempo, ela ainda não sabe do poder não empírico. Porque ela fez um intervalo acrônico de um tempão e ela não terminou de ler todas as páginas do e-book. Tava lá no computador, ela vendo, e eu vi. Acontece que ela vai parar lá e Lúcifer... Mano, enfim. Vamos pular essa parte. Um dia eu explico. Porque o portento de Lúcifer e Dragão, ele não quer dizer que elas situalizaram o tempo. Primeiro, quem faz as situalizações sou eu. Eu sou Deus. O que é parecer... Lúcifer, ela realmente cunhou um nome. Ela falou ressitualizar. Mentira, Lúcifer. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Tá lá em Apocalipse. Logo, acho que no primeiro capítulo. O que vocês fizeram, parabéns. Vocês dessitualizaram tudo para suas ruínas. Acontece o seguinte, filho. Tá feito. Porque quem fundamentou tudo? Eu sou o determinista. Acontece que Selene Dragão não tinha essa ideia de que a viagem no tempo seria através da magnificência. Eu não sei qual a pira. Porque se ela não tinha no meio tempo lido além do capítulo 1. E depois, quando ela, no intervalo de tempo, ela vai até lá no bar. Quando ela volta aqui, que foi antes, eu não vi o intervalo acrônico, ela leu o sistema de duas naturalizações do capítulo 4. Olha a cara dela. Deu merda. Porque aí que tá. Ela vai fugir até o inferno. Se essa porra... Porque assim, entendam. Aí ainda ela vai ter que entender o quê? Que a viagem no tempo é possível através das alterações numéricas que a magnificência faz. Porque o tempo sendo uma grandeza... É muito complicado explicar o que é o tempo. Porque... eu fiz um estudo das análises dimensionais do universo. Análises dimensionais é quando você tem uma grandeza lá. Por exemplo, você sabe quanto que é uma força. Por exemplo, 5 newtons. Você coloca lá 5 newtons. Só que a análise dimensional vai falar o quê? Que 5 newtons é igual a... você coloca entre colchetes, massa vezes aceleração. Ou seja, destrinchando mais, massa vezes... espaço dividido pelo tempo, porque é dividido pelo tempo ao quadrado. Isso é uma análise dimensional. Só que se você fizer a análise dimensional do universo, você achar intrínseca tudo, mano, você vai entender, primeiro, que é ridículo. Vamos pular o ridículo. Só existe uma análise dimensional excelente. Qual é ela? O tempo. Quando você faz a análise dimensional do universo, só sobra a análise dimensional excelente, que é o tempo, que eu chamo de INN, que se chama incógnita não numérica. Por que não numérica? Mano, porque qualquer coeficiente qualquer análise dimensional é não numérica. Você tem que aplicar um coeficiente. Newtons é o quê? Uma incógnita não numérica que você aplica o coeficiente 5, fica 5 newtons. Enfim, eu só dei um nome melhor, porque se eu falar que é uma análise dimensional, eu não estou provando que ela é excelente. Existe a INN, que é o tempo, e existe Deus como o observador do universo, para que se produza a magnificência. E Deus e o tempo são necessários entre si, óbvio. E ainda, eu falo que, na verdade, quando eu fiz esse estudo, ele está lá, no primeiro livro. O livro lá, tá, ele é a prova da existência de Deus. Quando eu atualizei eu coloquei que, enfim, o postulado que comprova a existência de Deus. Enfim, voltando, a análise dimensional seria falar... exatamente do que são feitas as coisas mais intrínsecas do universo. Enfim, chegamos a uma conclusão do quê? Que o tempo realmente ele não é só uma grandeza assim qualquer. Não é como se fosse uma grandeza física qualquer. Enfim, mas ele é mutável pela magnificência.
Não que o tempo de Deus seja mutável, porque absolutamente Deus e o tempo dele são imutáveis. Quando acontece uma viagem no tempo, tá tudo em função dele. Ele é o tempo primordial. Se, por exemplo, uma coisa volta no tempo, é porque ele viu uma, sei lá, uma ramificação, uma divergência que vai e volta, virou uma curva temporal fechada, enfim, mano. Se isso é só uma questão de referencial, padronização, cara, eu creio que não, porque não faz sentido. Porque Deus é o criador do universo. Acabou. Não dá pra multar. Quando falam Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso não, mano. Deus escreve sempre certo. O mundo que veio distorcer tudo. E agora a gente tem que consertar. Porque na verdade, gente, virou, sabe o que? Um nó. Mas tem que desembolar esse nó. A ciência fez isso, né? Não é qualquer ciência. A ciência humana que já de propósito começou a fazer essas coisas, pô. Porque é muito simples, mano. Quando vem o ateu, vai o tipo o Nietzsche. Olha, tem gente tão idiota que vem falar nos debates, fala, não use argumento ad hominem. Argumento ad hominem significa o quê? O cara argumenta comigo, contra mim, e eu uso o mesmo argumento para refutar ele. Aí ele fala, não, você está usando o meu argumento? Pois é, mas se você não responde um argumento ad hominem, você não tem argumento, você não foi refutado. Foda-se argumento ad hominem. Aliás, o Nietzsche, sendo um ateu, né, ele fala que é ateu, quando ele argumenta, ele já está usando um argumento ad hominem. Aí eu teria que usar um argumento ad hominem de ad hominem, porque quando a religião já existe e Deus comprovadamente existe, vem o Nietzsche falando, ô religioso, prova que Deus existe. Tá, quem que tem que provar, filho? O cidadão é inocente até que se prove o contrário. Agora o Nietzsche quer provas? Ele que prove a inexistência de Deus, mas não dá para comprovar a inexistência de Deus, mesmo porque Deus existe. E existem maneiras de comprovar inexistências também, basta elas estarem postuladas por um postulado regido pela lógica, sendo que os postulados são sentenças lógico-excludentes, ou seja, são excludentes porque excluem qualquer brecha contra-argumentativa que pudesse refutar o argumento do postulado. Existem realmente provas de inexistência. Se só existe um Deus e está comprovado no postulado, não existem outros deuses. Isso está comprovado. Tem um outro exemplo aí. Tá, enfim. Não dá para ter um Deus igual ao outro, tá? Porque Deus é o criador do universo. E tudo mais que lhe é alheio é criação e criatura dele. Sendo que, na verdade, não dá para ser igual. Tudo foi criado por ele, direta ou indiretamente, inclusive. Se ainda eu falo isso, eu falo que alguma criatura consegue ser igual a Deus? Impossível. Por muitos motivos. Primeiro, Deus teria que deixar. E não vai. Segundo, ele nem consegue dar a mesma autossuficiência para um ser do que a que ele tem. Eu já falei isso em outros casos. E também tem um quesito também. É lógico, pela própria definição do que é onipotência, não dá para ter um outro onipotente. Pela própria definição do que é onipotência. Não dá. E aí que entra um sofisma que eles inventaram. Ele partiu do sofisma de novo, pera. Sofisma do paradoxo da onipotência, que vai gerar o sofisma da teologia da substituição. Enfim, a Illuminati, elas até creem que Jesus Cristo é onipotente, mas elas querem escravizar a onipotência dele. Enfim, gente, se vocês que estão vendo isso, mano, já deu pra entender em que merda que eles estão se metendo, que eles vão se fuder. E aí, irmão, enfim, postulados. Tinha um outro exemplo de coisa que dá pra provar a inexistência, mano. Deixa, um dia eu falo. Aí, mano, eu falo o quê? Tava falando,
da análise dimensional. Tá, a Selene Dragão naquela época ela não sabia exatamente como que alterava o tempo. Aí o que acontece? Veio quem? Veio a Babilônia pra... Não, a Babilônia, filho, eu não vou nem contar esse molho. Mas aí, ele falou... Não, ele já ficou deflagrado lá. Lúcifer falou, você não é quem você tá dizendo. Porque eu sei que esse negócio é estranho. Porque a Babilônia veio falar do quê? Ele veio falar, a Babilônia veio falar comigo no começo de 2024, no meu post do Facebook. Ele falou, eu sou o mestre do sofisma. E aí eu falei, é mesmo? E ele é o bruxo do Ouroboro. A ideia do Ouroboro é uma cobra que come o próprio rabo. É uma coisa cíclica que ele diria que aquilo é o universo. A ideia é que a primeira coisa que me veio à cabeça é que ele está querendo dizer que o negócio é reciclável. Que não precisa de... É como se fosse como se falhasse a capacidade de sintetizar energia e precisasse se reciclar. É ridículo, filho. Se vocês vivessem num universo desse, se matem. Mas aí, não era isso que o Ouroboro estava falando de... Não, ele explicou, inclusive, que seria como se o tempo... Como se não existisse tempo. Literalmente, já não é nem tempo e espaço, nada. Só espaço. Porque aí você dá a volta, como se o universo fosse uma serpente comendo o próprio rabo. Aí é só você dar a volta e você chega no mesmo tempo. Ou seja, é o pior sofisma, é o sofisma mais idiota, quer dizer, ele fez como um sofisma. E a Selene Dragão acreditou, porque na verdade ela não sabia por que de 2024 ela foi parar em 2018. Aliás, sei lá, ela deve estar esse ano, inclusive, tá? E aí ela foi parar em 2018. Aí chegou lá no sofisma. Lúcifer falou, porra, primeiro que você não é. Segundo que aí eu apareci. Aí ela falou, eu apareci de novo. Eu falei, tá osso. Aí ela falou, não tem o que fazer. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Eles fizeram um ritual no chão. Enfim, o bagulho do Ouroboro. Sabe o que ele fez? Ele meio que... foi descobrir, porra. Se a Selene Dragão eu tinha cedido a concessão para produzir portais dimensionais transtemporais, e ela não sabia o que era transtemporal, só era de imediato, ela viajava para lá e para cá sem mudar o tempo, e ela para lá em 2018, aí o que acontece? Esse tal desse Babilônia, que é um imbecil também, ele tá usando o sofisma da teologia da substituição. Aí o que ele fez? Ele ainda por cima absorveu ela para ele ter o poder. Aí o que acontece? Enfim, o que é esse portento de Lúcifer e Dragão que fazem as situalizações retrocederem? Quis fazer a situalização dela, eu falei que não era. Ela falou que é ressitualização, eu falei é dissitualização, mas a merda tá feita. O portento de Lúcifer e Dragão, Selene, é atual. Aliás, ele foi o ano passado. Por que os demônios surgiram no ano passado? Porque eram 11 demônias luciferianas. E aí, elas voltam pro passado. Enfim, esse é o portento. Tá explicado? E aí, o que envolve? Olha, lógico, Satanás. Porque primeiro que a luciferiana, primeiro ela cometeu crimes humanos. Ela fez um pacto satânico, porque ela já estava meio desesperada, não tinha o que fazer mesmo. Tinha, né? Na cabeça dela, ela podia recorrer a alguém, mas pensa que uma mentalidade demoníaca não quer achar Jesus, não. Pelo contrário, mataram ele. Aí o que acontece? Aí elas fazem o pacto satânico, tá? Literalmente isso, comeram merda. Mas e aí, foda-se. Teve uma que não comeu, né? Mas depois come também, não falta, né? O Satanás vai fazer a exigência dele. Porque a parada é louca, o miserável do Satanás, ele tem uma origem também, obscura a origem do Satanás. É porque ele meio que saiu de um lugar estranho lá. Mas ele também foi um dia um anjo de luz que caiu. Era uma luciferiana também. E tava lá. Ou seja, se essa porra dessa curva temporal fechada... às vezes nem fecha, eles pensam que fecha. Mas aí o que acontece? O Satanás está travado na causalidade totalmente, filho. Ele não tem o que fazer. Imagina o Satanás olhando pra ela antes. Ela fala, foda-se, o passado já era, filho. Tô em outra, filho. Nem adianta, filho. Já cheguei aqui, pau no teu cu. É isso, filho. Satanás é um bicho, filho. E aí o que acontece? Começa o satanismo, a luciferiana tem poder, né? O poder de comer merda. Primeiro que os poderes delas não eram nem poder volitivo, eram só principados.
Principados não são poder volitivo. Por exemplo, poder volitivo, eu movo uma garrafa por telecinésia, conforme o volitivo, que é a vontade, volitivo. O principado, elas meio que fazem uma contractuação através de um mentor que mente, e aí ele fala o quê? Ó, tá selado, isso aqui é o carimbo, e tem um prazo, vocês vão receber. É isso que é o principado. A princípio, aí se vocês entenderem que tipo, é isso, aí vamos pros passos. Assassina. Satanista. Genocida. Crime de responsabilidade. E que mais? É demônio já. E aí já fudeu. Aí fala o que, satanista? Morte a satanista. Foda-se. Né, Rafaela? Aí eu continuo. O que que acontece? Aí você vê o que é essa porra desse portento de Lúcifer, que é atual. São 11 luciferianos. Ah, por que que existiam demônios antes? Porque caíram daqui. E foram pro passado. Enfim, a questão é... O sofisma da teologia da substituição é querer escravizar a onipotência de Deus. E um ponto intermediário desse vídeo que eu não teve a continuidade, eu vou chegar aqui agora, é que a Selene Dragão realmente invadiu meu quarto, minha casa. E na conversa, quando eu falei de teletransporte quântico, blá blá blá, você viu toda a ideia, né? Mas enfim, eu falei que o teletransporte quântico é ridículo. Por quê? Porque você entra como se fosse numa cabine e o que vai sair lá no terminal, teletransportado, no terminal da viagem, vai sair outra coisa que não é você. Né? Você não é mais a sua existência. Se você tá aqui, você é sintetizada ou não, o que vai sair lá seria o quê? Uma outra existência, porque na verdade seria uma outra estrutura feita de outras coisas, inclusive, que achariam que é você, mas não é. Se fosse outra matéria que acha que é você e não é, você já não existe, aquilo não é você, aquilo não é a sua existência. Sabe o que a Selene Dragão falou? Defina existência. Porque a verdade é que um demônio bem que às vezes tenta, sabe o quê? Fazer esse tipo de suicídio de teletransporte quântico. Por quê? Porque ele deixaria de existir aqui. Quando aparece uma outra coisa lá, eu sou justo, eu ia olhar e falar, poxa, esse bicho possui o direito da inocência natalícia. Mas como na verdade eu não estava muito entrando na história, eu só estava investigando, e eu vi que nada disso aconteceu. Ninguém teve inocência natalícia, não. Isso não existiu. Se ainda você falar, vamos relativizar, que tem uma ruptura e ela diverge em duas partições. Aliás, existem ruptura, tipo a da Lilith, que existem 5.001 repartições. Inclusive, assim, a ruptura da Lilith, ela tem uma subpartição, a subpartição de 3.000 e outra de 2.000, enfim. E a uma foi que realmente eu bati com uma barra de ferro na cabeça dela, porque ela teletransportou aqui pro meu quarto. Ao invés de eu pôr fogo nela, porque eu achei que ia doer, eu não sabia muito bem qual era a distinção, o limite entre a bruxa e o demônio. Ou sei lá qual é a porra que for. Não, eu já não queria. Aí ela entrou aqui, filho. Eu não pus fogo na bruxa, mas também não bati com muito forte. Com a minha espada ali é aquela, da ruptura. Não, que nada, essa é da ruptura. Aquela é da repartição. Que nada se chamava isso. Eu lá sabia o que era. Depois eu vi que era profecia. Eu só bati com aquela porra na cabeça dela, não muito forte, só queria saber se doía. Porque a verdade é que sendo um espírito, não era pra doer. Era um teste de prova, não dava pra doer. Também o que aconteceu depois foi muito estranho. Enfim, nem eu sei direito. Aí porra, alguém fala, aí que tá. Se um demônio realmente pudesse deixar de existir e ser feito uma cópia lá, ele poderia alegar que tem o direito à inocência natalícia. Em termos de direito ele teria. Só que a questão era que se você ainda falar, tem uma ruptura, tem várias repartições,
Olha, filho, tem que ter um critério aí. Primeiramente, sendo um só, eu concordo, é um só. Fez cópias, boa, mas a cópia é da mesma essência? Existe uma das cópias que é a representante da partição? Qual que tem culpa? Olha, filho, a partir do momento que tem culpa, teve. Porque assim, o individual de cada uma. Na hora das repartições, já cometeu mais merda. Mesmo que muitas das repartições ainda estavam paralelizadas, subdividindo o mesmo espaço. Aí que tá, mano. Olha como é torpe esse bicho. E só uma ponta que foi levantada no assunto é que sim, se o espírito tem infinita capacidade de armazenamento de memória e tem, dentro do que é exatamente o recurso da onipotência, caso uma cognição não tivesse infinita capacidade de armazenamento de memória, num determinado período de tempo, num intervalo de tempo suficiente, aconteceria com que a pessoa já não seria a mesma. Aconteceria que dentro de um intervalo de tempo finito pudesse ser e seria suficiente para que você não pudesse ser mais a mesma pessoa. Mas isso é um assunto que só Deus para revelar para vocês.